18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito bem, 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite para você que está ligado na 100,7. Boa noite para você no melhor Mix do Brasil. Começa agora, hein? O programa 18 horas, hoje, quinta-feira. Dia 2 de abril de 2020, estamos juntos com você no melhor Mix de Manaus. Eu e a Karime Leão, né, Karime? Eu e você e eu hoje aqui nos estúdios da Mix. Exatamente. Muito boa noite, Carlão. Boa noite para você sintonizado na programação aqui da Rádio Mix. E é claro, boa noite especial para os nossos amigos aqui, a galera que está trabalhando de casa, o Paulo Castro, Cid Soares e toda a nossa equipe de jornalismo. Tem tanta câmera aqui. Os home office, tá? A galera toda online trabalhando e participando da gente aqui do programa 18 horas. Estamos juntos até às 7 da noite. E o Emílio Luciano, hein, Karime? O Emílio Luciano mandou aqui um recado pra gente. Galera bonita e colorida na Mix é o seguinte, ele diz que devido às mudanças na estrutura do Mano, né, quinta e amanhã e sexta-feira não vão ter o programa Mano Amizade, tá bom? Eles estão melhorando todo o sistema para melhor diversão, né, para dar aí o conforto e maior diversão para todo mundo. Então ele falou para continuarem aproveitando os canais do Mano e fazendo muita amizade. Semana que vem, segunda-feira, volta todo mundo com muita novidade pra vocês, ok? Aquele Mano, então atenção aí a galerinha do Mano, o pessoal do Mano, do aplicativo Mano daqui a pouquinho. Mano Amizade e o... Qual é o outro? Mano, é Mix? Não, como é que é? Desafio da Mix? Desafio da Mix? Gente, como é que é? Esqueci o nome. Não, tem aqui, calma aí. Como assim, gente? Como assim? Teremos aqui Quiz da Mix. Você pergunta, participa respondendo gente. Perguntas, é isso assim, mesmo. O Quiz da Mix voltou. Ele até fala isso. Tá certo então, Karime. Mais uma vez, boa noite pra você em 100,7. Começa agora mais uma edição do 18 horas, hein? Vamos juntos com você no melhor Mix até às 7 da noite. Eu, Carlos Júnior, Karime Leão e a nossa equipe em home office fazendo um jornalismo pra você até às 7. Mix. O Amazonas está enfrentando a maior crise de sua história recente. O sistema de saúde está muito próximo de um colapso com a explosão dos números de casos da Covid-19. E o que faz o governador, hein? Essa é a pergunta. Se nem empenho para pagar 4.800.000 reais com publicidade de seu governo, dinheiro que deveria ir para reforçar as ações de combate ao coronavírus, com implantação de novos leitos de UTI, por exemplo, está indo para a publicidade. Bom, e o pior é que é um contrato sem licitação. A empresa 1001 Filmes foi contratada para a produção de vídeos releases, material com publicidade e propaganda da gestão do governador Wilson Lima. Isso de acordo com a publicação no portal da Transparência do Estado, como explica o repórter Azaf Augusto. O governo do Amazonas empenhou mais de 4.800.000 reais para publicidade e propaganda, mesmo em tempos de pandemia de coronavírus e com o discurso de contenção de gastos. De acordo com o portal da Transparência do Estado, a Secretaria de Comunicação empenhou 2 notas em favor da empresa 1001 Filmes, Produções e Eventos, sendo uma no valor de R$990.000 e outra que ultrapassa os R$3.800.000. O contrato da empresa é de R$6 milhões e foi homologado no último dia 11 de março pelo governo do Amazonas para a produtora fornecer serviços de vídeo release à SECOM, além da cobertura de eventos do governo para a distribuição à mídia. O detalhe mais escandaloso da situação é que não houve licitação para este contrato. O deputado Dermilson Chagas disse que isso é uma falta de sensibilidade com as pessoas que estão procurando a saúde do Estado. No momento em que a população questiona o que a saúde do Amazonas tem a oferecer ao povo, como gel, máscara, desfibrilador, mão de obra, o governo faz essa licitação de 4.800.000. A falta de prioridade é não se preocupar com as vidas que já se foram, com as pessoas que estão nos hospitais, com aqueles que estão com sintomas de coronavírus. Para o deputado Wilker Barreto, esse gasto é um absurdo. Antes de gastar com comunicação, já compramos equipamentos? Já tem EPI? Já estamos com os leitos? Como é que estão os profissionais de saúde? Já pagou atrasado? Ou seja, tem despesas mais prioritárias. Então, se ele não conseguir provar isso, isso é afrontoso.
Azaf Augusto para o 18 horas. Bom, e quem são os donos dessa empresa 1001 Filmes? Quem? Pois é, ela é dos empresários Nilo Portela e Túlio Mene, donos da Mene Portela Publicidade, que já tem contrato milionário com a Secretaria de Comunicação do Estado, no valor de 22 milhões e 91 mil reais. Para o quê? A publicidade e propaganda do governo. E agora vão ganhar mais 5 milhões de reais usando uma outra empresa, que eles são sócios majoritários. Né? Inclusive, né? Não é só isso não, Karime. O Estado estava pronto para comprar mais de 2 milhões de reais em instrumentos musicais, hein? E só cancelou a compra porque o negócio foi denunciado pelo deputado estadual Serafim Correia. São atitudes típicas de quem não entendeu ainda a gravidade da crise em que não só nós estamos passando e fica aí desperdiçando recursos públicos com perfumaria, né? Como dizem por aí. Com coisas dispensáveis nesse momento em que todos os recursos, todos os esforços devem ser direcionados para a saúde, simples assim. O Amazonas já tem 229 casos registrados de coronavírus e outros milhares de pacientes que aguardam por uma cirurgia, por um exame e por uma consulta com médicos especialistas. Pois é, Carlão, tem aí uma gama enorme de pacientes, né? Uma gama enorme de carência. Temos ainda as crianças cardiopatas, os pacientes que estão em tratamento de câncer, por exemplo, que dependem de um serviço de saúde eficiente, o que definitivamente o governo do estado não consegue oferecer. E quando deveria aumentar os recursos para melhorar a saúde, fica o quê? Desperdiçando para promover o seu governo. E tem mais, Karime Leão. Em menos de 70 dias, o governador Wilson Lima mandou pagar 690 milhões de reais de dívidas com fornecedores de exercícios passados. Né? Pois é, dívidas de governos passados, exatamente. Foram dívidas até da época do então governador José Mello, que foram pagas sem a menor necessidade, né, de serem pagas nesse período assim que estamos passando de grave crise econômica. E esse absurdo também foi denunciado pelo deputado de oposição da Assembleia Legislativa e pelo deputado Wilker Barreto, em entrevista, inclusive aqui no 18 horas, né? Exato. Enquanto o governador Wilson Lima paga dívidas milionárias de exercícios anteriores, deixa de pagar médicos, enfermeiros e técnicos de saúde que estão até 5 meses com pagamento atrasado. Profissionais guerreiros que estão ali, né, na linha de frente, atendendo e confortando pacientes. Pois é, com salários atrasados e sem equipamentos de proteção individuais, os chamados EPIs, adequados para não serem contaminados. E o que eles recebem em troca por tanta dedicação? O desprezo do governo do estado. E é por essas e outras que esse governador é hoje reprovado pela grande maioria da população. É um dos piores governos da história desse estado, e se não for o pior. Bom, é uma demonstração clara de ingratidão, né, ao povo do Amazonas, que deu de presente, né, de bandeja, a honra, esse privilégio de ele governar o nosso estado na esperança, né, de termos um sistema de saúde mais eficiente, de termos um gestor responsável à frente do estado, enfim, de termos uma qualidade de vida melhor. E o que esse povo recebeu em troca? O que nós recebemos em troca? E a irresponsabilidade, a incompetência, a falta de compromisso e a insensibilidade para cuidar do povo no momento em que ele está mais fragilizado que agora nessa crise, nessa pandemia, né? Mais carente da assistência do Estado, mais precisando disso, né? Pois é, exatamente. É um momento crucial na história da humanidade, né? O mundo inteiro está precisando de gestores competentes, responsáveis. Está sendo um divisor de água, é o que nós estamos vendo, né? Os chefes das nações, os governadores, prefeitos, qualquer gestor, os gestores, a forma com que cada gestor está lidando com essa situação está sendo e vai ser um divisor de águas. Até um gestor de uma empresa, essa é uma divisão de águas, essa conduta. E o governador, ele ganhou um presente do povo, né? Lógico, né? Um voto de confiança. E o que ele faz? Ele decepciona. Ao não priorizar a saúde, ao desperdiçar
recursos com publicidade, mandar pagar débitos antigos sem necessidade de urgência. É claro que ninguém aqui está condenando pagar conta, não, imagina. Né? Tá devendo, paga, né? Lógico, tem que pagar. Mas nesse caso... até agora? Pois é, mas nesse caso não tinha urgência, não tinha essa necessidade, né? Sabendo que a crise viria, sabendo da gravidade desse momento, sabendo do caos na saúde. Ele inverte prioridades, né? Que são as ações na saúde e esbanja dinheiro com publicidade desnecessária. O governo não entende as verdadeiras necessidades da população e por isso tem o quê? Uma rejeição recorde. 6h10 em Manaus. Boa noite para você em 100,7 no melhor mix do Brasil. 18 horas. Bom, e vamos agora, hein? Olha só, Karime Leão. Vamos agora com o Cid Soares, que a partir de hoje vai dividir a apresentação do programa, né, em isolamento social. Cid está em quarentena, direto da casa dele, lá no Eldorado. Boa noite, Cid Soares. Boa noite, Carlão. Boa noite, Karime. Boa noite. Tudo certo por Vocês aí? me ouvem bem, hein? Sim. Muito bem, por sinal. Bom, então, olha só, boa noite a todos. Essa expansão da Covid-19 aqui no estado está assustando as autoridades de saúde. O aumento do número de casos de pessoas com doença e a percepção de que parte da população tem quebrado o distanciamento social levaram as autoridades de saúde do Amazonas a fazer um apelo mais dramático para que as pessoas fiquem em casa. Eu soube agora há pouco que está tendo um congestionamento em uma das principais vias aqui de Manaus, aí próximo à rádio. Não sei se é conversa fiada isso, mas a gente vai já saber, viu? Em 24 horas, 29 casos suspeitos, ou melhor, casos da doença foram confirmados e outros 350 suspeitos estão em investigação. O estado tem hoje 229 confirmações de infecção pelo novo coronavírus, como nos explica a repórter Nathalie Moraes. Pois é, Cid Soares, os números aqui no estado não param de crescer. De ontem para hoje, os casos confirmados do novo coronavírus aqui no Amazonas subiram de 200 para 229 casos. Esse alto índice levou as autoridades de saúde a fazerem um apelo dramático para que as pessoas fiquem em casa. Segundo o secretário de saúde aqui do estado, Rodrigo Tobias, a responsabilidade agora é de todos. Agora a responsabilidade é de todos nós. A Secretaria de Estado de Saúde, o Sistema Suzan, junto com o FVS e também todos os atores do governo, precisa dizer à população que a gente está lidando com uma pandemia onde o contágio ele é de efeito exponencial. Uma pessoa pode contagiar pelo menos 6 outras pessoas. Em se tratando daqueles assintomáticos, ou seja, aqueles que não apresentam nenhuma sintomatologia, a gente pode estar levando esse vírus a outras 6 pessoas, multiplicando isso aí numa razão de 6. Portanto, a gente precisa dizer, o sistema de saúde hoje, ele tem condições tem uma condição limitada de atender a todos os casos. Daqui a algum tempo, eu estarei aqui na live afirmando de que, sim, o sistema de saúde do estado do Amazonas pode entrar em colapso se a gente não tomar as medidas necessárias agora. E essas medidas têm que ser compartilhadas com a população. Precisa todo mundo ficar em casa. São 205 pessoas infectadas só em Manaus e 24 no interior. O município de Tonantins entrou para a lista de casos confirmados com 3 pacientes que testaram positivo para a Covid-19. Já o número de casos investigados pelo Laboratório Central saltou para 350 pacientes. As informações foram confirmadas durante um balanço divulgado na tarde desta quinta-feira. Dos 205 casos já confirmados aqui na nossa capital, 18 pessoas estão internadas em unidades de terapia intensiva em estado grave, como explica a diretora da Fundação de Vigilância em Saúde, Rosimere Pinto. Hoje nós temos 29 novos casos, o que perfaz um total de 229 casos confirmados no estado do Amazonas. Desses, 205 são em Manaus e 24 no interior. Nós temos, portanto, 9 municípios com notificação de casos. E o novo município é o município de Tonantins. Temos, portanto, 3 casos em Parintins, 6 em Manacapuru, 4 em Itacoatiara, 4 em Santo Antônio do Içá,
Boca do Acre, Anori, Novo Airão, Careiro da Várzea, 3 casos cada um e 3 em Tocantins. Temos também 350 pacientes aguardando o resultado de exame e temos internados 35 pacientes, dos quais 17 estão em leitos clínicos e 18 estão em UTI. Informo ainda, é sempre bom ressaltar que pacientes que estão em UTI são pacientes que apresentam um quadro muito grave e que podem evoluir a óbito a qualquer momento. Desses leitos clínicos, nós temos 14 no Delfina, no Hospital Delfina Aziz, e 21 em unidades privadas. Temos 6 pacientes em UTI no Delfina Aziz e 12 pacientes em unidades privadas. O estado já registrou 3 mortes da Covid-19, todos do sexo masculino. E agora a FVS segue investigando outras 6 mortes por suspeita da doença. Entre elas, a morte de uma menina de apenas 4 anos e a morte de um professor da Universidade do Estado do Amazonas que estava internado em um hospital da rede privada desde o último domingo. Quanto aos óbitos, nós temos 12 óbitos notificados. Desses 12 óbitos, 3 foram confirmados, 3 foram descartados e nós temos 6 óbitos em investigação. O professor Manuel Rodrigues Terceiro Neto realmente faleceu com um quadro clínico sugestivo de Covid. Foi coletada a amostra e nós estamos aguardando o resultado do exame pelo LACEN. Quanto a houve morte de uma mulher profissional de saúde, não temos esse óbito. Temos o óbito, a única mulher que nós temos é uma criança de 4 anos, que também está sendo investigada. Todos os 6 óbitos relatados nós coletamos as amostras e estão em processamento pelo LACEN. Nathalie Moraes para o 18 horas. E o ministro Alexandre de Moraes suspendeu por 180 dias o pagamento das parcelas da dívida dos estados do Amazonas e de Rondônia com a União. Mas Amazonas e Rondônia devem comprovar que os recursos estão sendo integralmente destinados para as secretarias estaduais de saúde e exclusivamente para o custeio das ações de prevenção, contenção e combate da pandemia causada pelo novo coronavírus. A reportagem completa você confere no 18horas.com.br. O site de notícias da Mix Manaus. Mix. Bom, e uma das medidas para manter as pessoas em casa é a concessão de benefícios para quem não pode trabalhar. Aqui no Amazonas, quase 1 milhão de pessoas devem ser beneficiadas com a ajuda de R$600 do governo federal nesse período de pandemia. Pois é, de acordo com o IBGE, somente na informalidade existem mais de 900 mil pessoas no estado, além dos desempregados que também têm direito aos benefícios. Vamos acompanhar agora todos os detalhes na reportagem de Odiné Araújo. No total, 967 mil amazonenses vivem do trabalho informal, segundo os últimos números do IBGE, apresentados em fevereiro deste ano. Desse total, 61 mil atuam em trabalhos domésticos. Sem emprego fixo, os outros se viram como podem, mas a tendência é que esse número aumente nos próximos meses, com desemprego de trabalhadores devido ao fechamento de empresas por conta da pandemia do coronavírus. É o que diz o supervisor de disseminação de informações do IBGE, Adjalma Nogueira. O número de trabalhadores informais no Amazonas vem crescendo a cada trimestre que a PNAD contínua divulga os resultados. Isso é indicativo que os trabalhos formais não estão sendo suficientes para atender a demanda. Somente em fevereiro, Manaus liderava a lista das capitais brasileiras com maior taxa de desocupação. Com 16,9% da população da capital desocupada, o Amazonas ficou em 10º lugar no ranking do desemprego no país. Ainda segundo os últimos números do IBGE, Manaus está acima da média brasileira em relação ao número de pessoas ocupadas, mas que estão na informalidade. A taxa do país é de 40,9%. Aqui, 58,35% dos ocupados trabalham em regime informal.
Os números são do último trimestre do ano passado, com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, PNAD contínua, divulgada pelo IBGE em fevereiro deste ano. Conforme dados, o Amazonas tem 1.657.000 pessoas com força de trabalho, mas quase 1 milhão está na informalidade e faz parte do grupo de pessoas que tem direito ao benefício do governo federal no valor de R$ 600. Já o benefício de R$ 200 do governo do estado não vai ser disponibilizado a todos esses. Apenas 50 mil famílias em maior vulnerabilidade social vão receber o valor durante 3 meses. Volto com vocês. E o dólar sobe pela 5ª vez seguida e se aproxima de R$ 5,27. A bolsa se recuperou de queda e fechou com alta de 1,81%. 18 horas. Muito bem, 6h20 em Manaus. Boa noite para você em 100,7. Carimilhão, vamos entrando aí, vamos abrindo a primeira da playlist do 18 horas de hoje. Temos aí o Divítio, né? Que é um grupo latino pop espanhol, Carimilhão. Não? É isso aí. Em junho do ano passado, Divítio lançou o single Brasileira, que tinha como protagonista do clipe, né? Nada mais, nada menos do que ela, Sasha Meneghel, ela mesma, a filha da Xuxa. Pois é, e ainda no ano passado ele se tornou platina dupla pelo conjunto da obra. Então vamos abrir a playlist de hoje, desta quinta-feira, com o Divítio Brasileira. Playlist 18 horas. 6h24 em Manaus. Divítio Brasileira. Você viu aí a Sasha Meneghel? Isso Sasha, é linda, né? muito bonitinho. Que clipe maravilhoso. Deu saudades de praia, né? Grupo latino pop espanhol. Foi a primeira da playlist de hoje em 100,7, 6h25. Boa noite. 18 horas. Bom, para muita gente, a quarentena tem provocado uma fome sem controle ou aguçado aí a vontade emocional de comer. E esse fenômeno tem uma explicação. Os sentimentos de angústia, ansiedade, medo e incerteza mexem com o psicológico e sem preparo muitas vezes usamos aí a comida como válvula de escape. Mas acredite, é possível vencer essa fase e ter uma alimentação saudável durante o isolamento social. Pois é, quem nunca, né, Carlão? Quem nunca, né? Para. Bom, e o melhor é que dá para vencer essa situação e com atitudes simples. A repórter Nathalie Moraes conversou com alguns especialistas e ela dá essas dicas pra gente. Vamos conferir. Não há dúvidas de que o isolamento social afeta o nosso psicológico. A mudança repentina nas nossas rotinas fez com que várias áreas da nossa vida sofressem alterações e alguns já sentiram a diferença na balança. Enquanto o ganho de peso pode não ser a preocupação de muitos neste momento, se alimentar de forma saudável e praticar exercícios não é só estética. Esses hábitos também influenciam na saúde e na imunidade, como explica a nutróloga Fabiana Cortez. Essa é mais um desafio que as pessoas estão vivendo nesse período de quarentena, não cometer excessos. Uma vez que as pessoas se tornam mais ociosas, acabam recorrendo, né, por mais vezes a comida. A comida, a gente não pode esquecer que ela é um fator de conforto, é um objeto de prazer também. Então, as pessoas que muitas vezes estão em casa nesse período muito ocioso e ansioso, acabam recorrendo à comida como conforto ou até mesmo como passatempo. O que a gente recomenda, através das consultas que a gente tem feito agora de forma online aos pacientes, é que planejem, aproveitem esse tempo que vocês têm em casa para planejar as refeições. Pois é, mas planejar as refeições é um desafio ainda maior para muita gente nessa quarentena. Mas, segundo a nutricionista Vanessa Polari, é importante ingerir alimentos de alta densidade nutricional, aqueles que são ricos em vitaminas e minerais. É aí que entram as frutas, verduras, os legumes. A lista é extensa, vale de tudo. Planejar a sua alimentação
tentar comprar bastante fruta, verdura, legumes, proteínas magras, as proteínas de origem animal, por exemplo, as carnes magras, carne de patinho, frango também, ovo, leites e iogurtes, né? Os iogurtes dá preferência para aqueles que são mais proteicos, né? Evitar comprar besteira, né? Evitar comprar biscoito, bolacha, refrigerante, suco industrializado, pizza, esses alimentos com alta densidade calórica tem que evitar, porque se tiver na geladeira a pessoa vai consumir, tá? Se tiver, ela vai consumir porque ela passa mais tempo em casa, então ela vai acabar ingerindo mais calorias do que o normal. Nesse período de pandemia, nada de dietas muito restritivas. O ideal é que você tenha uma dieta equilibrada, né? Rica em carboidratos bons, que tenham fibras, proteínas boas, gorduras boas, né? Então, se possível, continuar fazendo esse acompanhamento nutricional, mesmo que seja via online. A nutróloga Fabiana Cortez reforçou que nesse momento de isolamento social, mesmo em casa, devemos manter uma rotina de atividades físicas e que qualquer atividade é melhor do que nenhuma. Uma dica é apostar nos aplicativos de treino e pegar algumas dicas até mesmo nas redes sociais. É importante que se mantenha uma rotina de exercícios físicos nesse período. Então, aproveitar que tem tantas aulas online, tantos canais no YouTube, até mesmo no Instagram, nas redes sociais, e que você pode estar utilizando para fazer seus exercícios. Então, a recomendação é essa, que evitem excessos por meio de um planejamento. Beber água e se manter hidratado é fundamental para a saúde e para o bom funcionamento do corpo neste momento. Nathalie Moraes para o 18 horas. Mix. 6 horas e 29 minutos em Manaus. Boa noite para você na sintonia certa, no melhor Mix do Brasil. Agora em a previsão do tempo e temperatura para hoje, quinta-feira, com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, à noite é a previsão de pancadas de chuva, tá? A mínima prevista é de 23 graus e a máxima não deve passar dos 31 graus, um pouquinho mais quente do que ontem, né? As chances de chuva são poucas, tá? 67%. A gente vem uma média aí de 80%, 90%, né? Mas a de hoje as chances são só de 67%. E a umidade relativa do ar chega a 92%. Você está ouvindo 18 horas. Pois não parem de entrar dinheiro nos cofres do governo do estado. O governo fechou o primeiro trimestre arrecadando 535 milhões de reais. Isso mesmo, foram R$500 milhão a mais que no mesmo período do ano passado. No primeiro trimestre deste ano, de acordo com dados da Secretaria de Estado da Fazenda, a arrecadação do estado foi de 5 bilhões de reais. No ano anterior, no mesmo período, o valor arrecadado foi de 4 bilhões e 400 mil reais, o que representa um aumento de mais de R$500 milhão, como destacou o Carlão, né, Carlão? É isso aí, Karime. Os números mostram que a situação financeira do estado é muito boa, né? Uma vez que vem apresentando crescimento de receita desde janeiro de 2019. Isso graças ao crescimento da produção industrial na Zona Franca de Manaus e também da alta do dólar, que tem impacto direto na arrecadação por conta da importação de componentes e insumos. Pois é, a situação é bem diferente do que tenta passar o governador Wilson Lima. 535 milhões de reais a mais é muito dinheiro. E se pensa assim, que parte disso fosse investido na saúde, nós teríamos hoje os hospitais equipados, os profissionais pagos em dia, não haveria falta de medicamento e não teríamos tanta gente esperando por uma cirurgia, por um exame. Isso se esse dinheiro fosse investido, né? Se parte desse dinheiro fosse investido na saúde. 6 horas e 32 minutos, Karime Leão, e agora vamos saber, né, o que o Cid Soares acha desses números aí de arrecadação do governo. Tudo bem, Cid Soares? O que eu acho, é? O que você acha, meu querido? Você que está em Eu não acho, não. Eu acho que o governador Wilson Lima pode alegar qualquer coisa, menos que não tem dinheiro para enfrentar os principais problemas aqui do estado. Ele fechou no passado, para você ter uma ideia, com 4 bilhões de reais a mais do que o seu antecessor em 2018. E agora, só em 3 meses, ele já está acumulando R$500 milhão a mais que teve em 2019. O que está faltando?
É o que a gente sempre fala aqui no programa 18 horas. Falta gestão, falta conhecimento, falta experiência e, sobretudo, sensibilidade. Esse rapaz nunca teve sensibilidade necessária para sentir a necessidade do povo e resolver os problemas. Porque dinheiro tem. E isso ele sempre falava quando era apresentador de TV, que tinha dinheiro de sobra. O que faltava era a competência dos governantes. E agora o que a gente está vendo aí? É ele com muito mais dinheiro. E está decepcionando porque é um péssimo gestor. Se é que a gente pode chamar esse rapaz de gestor. 6h33, valeu, Cid Soares, participação em home office. Você está ouvindo 18 horas. Pois é, e menos arrecadando, mesmo assim, mesmo arrecadando mais, o governo do Amazonas suspendeu novas contratações de servidores públicos, terceirizados ou estagiários e o pagamento de horas extras dos servidores. Vamos conferir mais detalhes na reportagem de Azaf Augusto. O governo do Amazonas publicou no Diário Oficial o Decreto 42.146, de 31 de março de 2020, que dispõe sobre o plano de contingenciamento de gastos no estado. Agora, todas as secretarias têm até 30 dias para cumprir o que foi imposto. Esse novo decreto do governador Wilson Lima entra em contradição com o que foi empenhado pelo governo para publicidade e propaganda. São mais de R$4.800.000 para a empresa 1001 Filmes Produção, de acordo com informações publicadas no portal da Transparência do Estado. Entre os principais pontos, o decreto veda, a partir de 1º de abril, a celebração de novos contratos ou serviços onerosos para o Estado, a contratação de servidores públicos, terceirizados ou o aumento de quantitativo de estagiários. O decreto também limita os gastos com aquisições de materiais de consumo, que agora devem corresponder no máximo a 50% do valor liquidado em 2019. Além disso, ele impõe a redução de pelo menos 25% nas despesas com aluguel de veículos, energia elétrica, água, telefonia e combustíveis em todos os órgãos e entidades do Poder Executivo. O decreto também suspende o início de novas obras, reformas e novos projetos que representem aumento de despesa. Em todos os casos, está fora dessas determinações a Secretaria de Estado da Saúde e fundações que integram o Sistema Estadual de Saúde. Azaf Augusto, para o 18 horas. Bom, para pagar dívida de fornecedores sempre tem dinheiro sobrando no caixa, né? Como já falamos na primeira parte do programa, o governador mandou pagar mais de 600 milhões de dívidas antigas que não tinham urgência, inclusive da época, né, do governador José Mello. Pois é, Carlão, em qualquer lugar sério, esse pagamento de milhões de dívidas antigas seria motivo de investigação por parte dos órgãos de controle. Alô, Ministério Público, cadê vocês, né? Tá na hora de investigar um pouquinho, não acha, não? Sim. Você está ouvindo 18 horas. Em tempos de pandemia do coronavírus, cresceu em todo mundo o serviço de entrega em domicílio chamado delivery. Mas quais devem ser os cuidados que a gente deve ter com as encomendas e prestadores de serviço que chegam aí na nossa casa, né? A repórter Odiné Araújo tem mais informações. Como ficar em casa é a melhor proteção contra o coronavírus, o delivery se tornou a melhor opção em tempos do vírus circulando por aí. Mas especialistas recomendam atenção com fornecedores e também a higienização dos produtos que vêm de fora. É o que recomenda a nutricionista Vanessa Polari. A gente sabe que o vírus ele pode durar até 24 horas em papel ou papelão e de 2 a 3 dias em aço, em inox ou em plástico. Então, quando for receber os produtos em casa, tem que ter muito cuidado. E o essencial é que, por exemplo, se for algum produto que tenha superfície lavável, que você primeiro lave com água e sabão. E se acabou a comida em casa, é melhor ir ao mercado ou encomendar os itens que faltam. A nutricionista orienta como minimizar os riscos do delivery. Se vier em pacote, o que você faz? Você pega o pacote da entrega, coloca em um lugar separado, retira o alimento de dentro do recipiente e faz a higienização das mãos. E depois joga o pacote no lixo também. E lava a mão de novo. Em caso de entrega de pizza, por exemplo, o ideal é retirar o produto e logo jogar a caixa fora e novamente lavar as mãos. Também é preciso evitar o contato direto com o entregador. É muito importante também evitar o contato com o dinheiro. O ideal nesse período é pagar tudo no cartão de débito, de preferência, para não fazer dívidas no cartão de crédito, hein?
e diante de uma obra emergencial como serviços de elétrica ou hidráulica. Especialistas recomendam trabalhar com o conceito de riscos versus benefício, ou seja, o risco de contato com o coronavírus é bem menor do que o benefício alcançado com o serviço prestado, certo? Então, é preciso cuidados básicos, como suspender a visita se o colaborador apresentar sintomas gripais e pedir que ele higienize as mãos logo ao chegar em sua casa. Mas nada de exagero, viu? Quanto ao delivery, é melhor do que você sair por aí se expondo nas ruas, né? Apenas certifique-se de que o fornecedor é confiável e pronto. Fique em casa esperando seu pedido chegar. Odneia Araújo para o 18 horas. Muito bem, agora são 6h38 em Manaus. Boa noite para você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Vamos com a segunda da playlist de hoje, hein? A segunda de hoje é uma música do rapper guianense, né? Americano, o St. John. Originalmente a música foi lançada em 2016, mas sem grandes resultados. Pois é, só que depois, lá no final de 2000, né? Em 2018 ela foi remixada e ela fez parte do Collection One, né? O álbum do St. John, tá? Ela foi remixada pelo produtor Kizak Imanbek, eu acho que é isso, né, Sidão? E lançado como single no final de 2019. Daí sim ganhou muitas remixagens, ganhou vida e ganhou sucesso depois desses remixes, ok? E a segunda do playlist dessa noite do 18 horas, vamos de St. John, Roses. Playlist 18 horas. 6h42, melhor mix do Brasil, mais uma da playlist de hoje em 100,7, St. John, Roses. Você conferiu aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Vamos agora em a previsão do tempo para amanhã, sexta-feira, com Karime Leão. Previsão do tempo. Então, Carlão, a previsão, né, parecido com de hoje, tá? Chuva. Segundo informações do Climatempo. Não, tanta chuva, tá? Sol com algumas nuvens na parte da manhã. Chove rápido durante o dia e a noite. A mínima prevista é de 22 graus e a máxima não deve passar dos 30 graus. Então, mais fresquinho do que hoje. As chances de chuva são de 90%, maior do que hoje. E a umidade relativa do ar, gente, pode chegar a 100%. 18 horas. Bom, mais de 60 bairros de Manaus recebem rondas da Vigilância Sanitária para combater o novo coronavírus. 54 fiscais das gerências de serviço, produtos e engenharia sanitária estão envolvidos na ação que começou nesta quarta-feira. Diariamente, eles vão percorrer os bairros da cidade para orientar os estabelecimentos que pertencem aos segmentos essenciais sobre medidas de higiene e distanciamento social, além de inspecionar os serviços para verificar o cumprimento das recomendações sanitárias. Os fiscais vão verificar também o cumprimento do decreto que proíbe serviços não essenciais de funcionar. 6h43, uma medida bastante importante, né, Karime Leão? Pois é, vão fiscalizar lá nas ruas, fazer uma ronda. Orientar, né, e fiscalizar. Orientar todas as medidas de higiene, né, que são estipuladas pelas autoridades e fiscalizar aí os comércios que não são chamados desse segmento aí. Estão fazendo uma muvuquinha. Né? Exato, prioritários. E hoje, a informação que a gente teve aqui da nossa equipe, também do Cid, que falou, o Cid confirmou, né, a história do engarrafamento. Abertas, né, ele falou que realmente confirmaram um congestionamento na Efigênio Salles, né, muitos carros na rua, que é um absurdo, que estão quebrando a quarentena. Aqui a nossa equipe daqui de produção também viu muitas lojas abertas no centro da cidade, muitos camelôs, tipo assim. O trânsito estava mais pesado já hoje, cara. Exatamente, uma vida normal. E justamente no dia em que as autoridades de saúde, durante a coletiva de hoje aqui do estado do Amazonas, pediram de uma forma dramática para que as pessoas fiquem em casa. De ontem para hoje foram 29 novos casos, né, de da Covid-19 registrados aqui no estado. Carlão. Muito bem, Karime Leão. 6h45 em Manaus. Boa noite. Economia. E a
apesar de muita gente ter consciência da importância de guardar um dinheiro para emergências, né? Pesquisas mostram que quase metade dos brasileiros não tem nenhuma reserva financeira, isso é aquela graninha extra, para despesas inesperadas ou para situações como a que estamos vivendo de recessão causada pela pandemia do novo coronavírus. É isso, né? Então é preciso cautela na hora de usar o dinheiro que ainda resta. E pensando justamente nisso, a repórter Júlia Gomes ouviu especialistas financeiros que deram dicas de como cuidar das finanças pessoais nesse período de crise. Vamos acompanhar a reportagem de Júlia Gomes. Analistas do mercado financeiro já prevêem recessão econômica no Brasil devido ao avanço do novo coronavírus. E neste momento de incertezas, é preciso cuidar melhor do seu dinheiro para evitar que falte nos próximos meses. O economista Marcos Evangelista explica que a primeira coisa é planejar o orçamento da família. O ideal é você sentar com a sua família, né, principalmente esposa e filhos, e colocar tudo no papel, todos os seus gastos mensais e fazer um comparativo com as suas receitas, de forma que você possa vislumbrar qual vai ser a necessidade do corte, qual vai ser a necessidade dos ajustes. Esse planejamento, que pode ser feito em uma planilha no computador ou em um caderno, vai ajudar a enxergar o orçamento doméstico disponível para esse período. Marcos Evangelista fala ainda da economia de consumo dentro de casa. O ideal é você realmente unir as forças, focar no objetivo de economizar ao máximo. E essa economia vai desde a alimentação até o uso diário de produtos. O ideal é você realmente ter aí um comportamento de guerra, ou seja, utilizar o mínimo possível para que não falte nada no futuro. Outra dica do especialista é evitar dívidas ou fazer o menor número de dívidas possível. E isso inclui o uso do cartão de crédito. Evitar fazer novas dívidas também tem que ser prioridade da família, né? Sempre se preparando para uma futura emergência. Então, por isso, você tem que ter uma reserva financeira, por menor que seja, para esse período futuro. O ideal é você evitar o uso do cartão de crédito nesse período. Por quê? Porque de repente você pode ter uma dificuldade financeira e os juros das financeiras são extremamente altos e que pode comprometer a saúde financeira pós-crise. Para a economista e educadora Andréia Saracossa, que atua na psicologia econômica, o momento é de rever hábitos, deixar os impulsos na hora de gastar o dinheiro de lado e, assim, garantir um orçamento para os próximos meses. A psicologia econômica, ela fala muito disso, né? Ela fala que nós temos dois sistemas, né? O sistema 1, que é o sistema emocional, e o sistema 2, que é a racionalidade. Então, o sistema 1, ele é muito mais usado no consumo por nós. Então, a gente precisa ativar mais o sistema 2, usar mais a nossa racionalidade, né? Então, adotar medidas que realmente surtam efeitos. Hoje, a medida é de restrição, né? Não tem outro jeito de falar. A gente precisa restringir o máximo possível. Júlia Gomes para o 18 horas. Mix. Bom, agora são 6 horas e 49 minutinhos em Manaus. Boa noite para você em 100,7. Mais uma da playlist, hein? O Coldplay lançou aí mais uma música no Reino Unido em 2003, que é a música God Put a Smile Up in Your Face, né? No mesmo ano, a música foi lançada nos Estados Unidos e também no Canadá, depois na Austrália e lá em Taiwan. Pois é, essa música é muito lindinha, eu super adoro. Eu adoro o conjunto, adoro o Coldplay. O Chris Martin, vocalista, ele fez uma performance especial diretamente da casa dele no dia 17 de março. Eu assisti, por um acaso, ainda compartilhei no meu Face, tá? O objetivo dele era incentivar as pessoas, né, em auto-isolamento devido à pandemia do novo coronavírus. Ele explicou que era para a banda estar reunida, mas que cada um estava preso em um país diferente por causa da Covid-19. Então, com meia hora de
de duração, Martin cantou sucessos pedidos por fãs. A gente pedia lá ao vivo e ele tocava trechinhos, Karine sabe? tava lá, né? Eu tava lá, ele mandou obrigada para o Brasil, que tinha muito brasileiro também. Obrigado, Brasil. Muito fofo, foi muito legal participar dessa live que eu assisti. Então vamos lá, fechando a playlist do 18 horas, Good Put a Smile on Your Face, Coldplay. Playlist 18 horas. Muito bem, 6 horas e 54 minutos. A saideira, né, da playlist de hoje foi com Coldplay, aqui no melhor mix do Brasil. 18 horas. Bom, e atualizando aí os números da Covid-19, mais de 1 milhão de pessoas já foram infectadas por coronavírus em todo o mundo. As mortes superam 50 mil em todo o mundo. O número de pessoas infectadas em todo o mundo pelo novo coronavírus ultrapassou a marca de 1 milhão nesta quinta-feira, segundo o levantamento da Universidade Johns Hopkins. A Europa já tem mais da metade das pessoas infectadas de todo o mundo e os Estados Unidos são o país que tem mais números de casos, mais de 220 mil. O número de casos diagnosticados, no entanto, reflete apenas uma parte do número total de infecções devido a diferentes políticas dos países para registrar os casos. Alguns o fazem apenas com as pessoas em estado grave, como é o caso do Brasil. Pois é, Carlão, e falando em Brasil, o país hoje registrou 299 mortes por coronavírus e chegou a praticamente 8 mil casos, mais precisamente 7.910 casos confirmados. E os números de fato são muito maiores, uma vez que o Brasil só está testando as pessoas em estado grave da doença. Então, acho que essa é uma média do mundo inteiro, né, que os testes não conseguem chegar a todas as pessoas. A recomendação qual é? A gente volta lá para o início de março, quando começaram os casos. Ficar em casa. Vamos ficar em casa. É a medida, é o isolamento social. Vamos para ficar em casa. Como nós falamos aqui em algumas edições do 18 horas, né, Carlão? Vamos aproveitar esse tempo para a gente conversar. Descobrir os talentos, né? Descobrir talento. Olha eu que tenho bacana. um amigo que vai pintar um quadro. Eu tenho uma outra amiga que está começando a abordar ponto de cruz. Vou começar a tocar piano. Que legal. Olha aí. Eu tenho um violino em casa. Quem sabe Quem sabe você não tem eu talento, aprendo. Né, quem sabe eu não aprendo. E mais, né, Carlão? A convivência familiar, que é o que a gente fala. Vamos conversar, desliga um pouco os aparelhos, vamos desligar um pouco os aparelhos e vamos conversar. Sabe aquela refeição à mesa que antigamente a gente fazia com os pais? Era obrigado, eu fazia. Né, inclusive, era obrigatório. Você exato. A gente se arrumava. Hora do almoço. Exato, a gente se arrumava bonitinho, lanchinho né? Da tarde. Exato. Olha que bacana fazer um lanchinho da tarde, jogando conversa fora, olhando olho no olho. Sabe aquele contato pessoal das pessoas que você pode estar em casa? Esse Olha é o momento. Bacana. Vamos fazer isso é muito legal. Agora, 6 horas e 57 minutos, seguimos direto para o editorial 18 horas. Nós ainda temos o Cid Soares, né, Karine Milene? Ai, é verdade. Verdade, eu pulei aqui. Oi, Cid Soares, meu amor, meu querido. Desculpa. E aí, meu grande? Boa noite. As Olha, novas do esporte? Antes de encerrar o programa, evidente que a gente vem com uma boa notícia, né? Antes, aliás, do editorial 18 horas. Carlão, é o seguinte, e Karime, na semana passada, a gente soube aí que o médico do Manaus Futebol Clube, o Lucas Navarro, mitoso, confirmou por meio das redes sociais dele que havia contraído com o novo coronavírus. Mas a boa notícia, né, é que ontem ele superou completamente o vírus, ultrapassando o período aí de transmissibilidade. Que bom. Já não apresenta nenhum tipo de sintoma, e essa é uma boa notícia que eu queria trazer para os nossos ouvintes, que em meio ao caos existe ainda também muita luz, né? Então é isso que a gente deseja. Temos um caminho, né, de sucesso aí a trilhar. Então, exatamente. Exato. Vamos falar de números. Hoje, né, de acordo com os números aqui do estado, 36 pessoas já estão fora do período de transmissibilidade do novo coronavírus aqui no estado do Amazonas. Olha que bacana. Então tá, Cid Soares, tudo bem aí? Home office, tranquilo hoje? Foi bem, né? Bacana. Tô tranquilaço. Eu espero que isso acabe logo, meu irmão, porque senão eu vou chegar na rádio quicando. Ou rolando, sei lá. Imagina. Ó, tem dicas de nutrição, a Nath passou, hein, hoje na nossa... Você anotou direitinho, né, Sidão? Eu acompanhei. Então tá bom. Mas é difícil em casa, viu? É, eu sei que é. Valeu, Cid Soares. Agora sim, 18 horas e 59 minutinhos, seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas.
Bom, hoje o mundo inteiro recebeu com muito cuidado, mas também com muita esperança, a notícia de que uma nova vacina contra a Covid-19 está sendo desenvolvida por cientistas em Israel que afirmam, ser capazes de produzir um componente ativo para a droga, abre aspas, nos próximos dias. Em entrevista ao jornal The Jerusalem Post, o chefe da equipe, Dr. Shane Katz, afirmou que pretende iniciar os testes em humanos em 1º de junho. Nós já estamos nos estágios finais e em poucos dias seremos as proteínas, os componentes ativos da vacina, afirmou o líder do grupo de biotecnologia do Instituto de Pesquisas da Galileia. O avanço veio depois de a equipe estar há 4 anos desenvolvendo uma vacina para o vírus da bronquite infecciosa das galinhas, comum nessa espécie de aves e também encontrada em fazões. A pesquisa foi financiada pelo Ministério de Ciência e Tecnologia de Israel. Em 27 de fevereiro, o ministro Ofir Akunis já havia adiantado todas as aprovações necessárias para que o processo de finalização e comercialização da vacina seja facilitado. O objetivo dos cientistas é produzir a vacina entre as próximas 8 ou 10 semanas para alcançarmos a aprovação de segurança em 90 dias. Sendo oral, a vacina será particularmente acessível ao público geral. Uma boa notícia, mais uma esperança. Por isso, temos que mantermos firmes e fortes nas recomendações de ficar em casa, lavar bem as mãos e tomar todos os cuidados com as outras pessoas, Não podemos fraquejar nesse momento, com certeza, Carimilhão. Cid Soares ainda tá na linha, Cid. Boa noite. Tô por aqui, boa noite, querido. Fiquem com Deus e até amanhã. Até amanhã, gente. Obrigada pela companhia. Um beijo. Valeu, Cidão. Continue bem, continue em 100,7. Daqui a pouquinho tem um Mix Tudo e a gente volta com você amanhã, aqui no Melhor Mix do Brasil, com mais uma edição por 18 horas a partir das 6 da tarde. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.